O câncer é um assunto muito falado, mas nem todos sabem que a doença atinge crianças e adolescentes também. Você sabia que o câncer nos mais jovens é diferente dos diagnosticados nos adultos? A informação sobre o assunto é essencial para o diagnóstico precoce e para preservar vidas. Acompanhe agora o Momento Saúde Naval com a capitão-tenente médica Mayra Lucchesi, oncologista pediátrica do Hospital Naval Marcílio Dias. Olá, aqui é a capitã-tenente médica Mayra Lucchesi. Eu sou oncologista pediátrica do Hospital Naval Marcílio Dias. Tenente Mayra Lucchesi, inicialmente eu gostaria de perguntar o que é o câncer infanto-juvenil. A definição do câncer é a mesma para qualquer idade. Tanto na criança quanto no adulto, a origem é sempre a mesma, tá? Ele nada mais é do que um conjunto de vários tipos de cânceres diferentes que têm em comum o fato de surgirem a partir do momento em que acontece uma mutação em um gene de qualquer célula, de qualquer tipo de célula do nosso corpo humano. Ou seja, a partir do momento em que acontece um erro no gene dessa célula. Na maioria das vezes, esse erro acontece de forma esporádica, ao acaso, de forma aleatória, desde que a pessoa tenha uma suscetibilidade genética à ocorrência do câncer. Ou seja, na maioria das vezes, ele surge porque surge e a ciência ainda não sabe por que isso acontece. Só numa minoria dos casos é que esse erro está relacionado a alguma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, como é o caso da síndrome de Li-Fraumeni e de várias outras. Nesses casos, o gene ele é herdado através de uma herança familiar. Então, a conclusão que a gente chega é que o câncer ele é uma doença genética, mas nem sempre ele é uma doença de transmissão hereditária. De qualquer forma, tanto se acontecendo de forma aleatória quanto acontecendo de forma hereditária, a partir do momento em que esse erro acontece, a célula passa a acumular vários outros tipos de mutações diferentes. E aí ela escapa do nosso mecanismo de defesa imunológica e passa a se multiplicar de uma forma descontrolada até formar as massas palpáveis no exame físico ou visíveis aos exames de imagem, por exemplo. E quais são as diferenças entre o câncer infanto-juvenil e os que ocorrem nos adultos? Como a gente já discutiu, a base de formação é a mesma, mas as diferenças são inúmeras. E elas vão desde a biologia da célula até o prognóstico da doença. No adulto, por exemplo, a célula que fica doente, na maioria das vezes, é uma célula madura, uma célula já bem diferenciada, e geralmente ela é do tipo epitelial. Então, os tumores mais frequentes no adulto são os tumores da pele, os da próstata, os da mama. Já na criança e no adolescente, a célula que fica doente é uma célula mais primitiva, mais indiferenciada e embrionária. Ou seja, é uma célula que ainda não atingiu a sua maturidade. Então, nessas crianças e adolescentes, os tipos de cânceres mais comuns são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Uma outra diferença é que nos adultos, as células doentes geralmente se multiplicam bem mais devagar ao longo dos anos. Elas têm uma evolução mais lenta até surgirem os primeiros sinais e sintomas. Então, ao diagnóstico, os adultos tendem a ter diagnósticos que são feitos mais tardiamente, mas com doenças mais localizadas. Já nos mais jovens, a célula se multiplica de uma forma muito mais acelerada do que no adulto. E eles não têm o tempo de vida que um adulto tem, né? Então, quando o câncer surge nessas crianças e adolescentes, ele normalmente já está mais agressivo, mais espalhado pelo corpo, né? E acaba gerando sintomas muito mais precocemente do que nos adultos. Só que apesar da carga de doença ser maior nos pacientes mais jovens, a vantagem é que as crianças e adolescentes são muito mais sensíveis ao tratamento do que os pacientes adultos, né? Essas crianças, elas tendem a responder melhor ao tratamento e aí, com isso, acabam tendo um prognóstico melhor e com mais chances de cura. Como o adulto acaba sendo diagnosticado mais tarde e a sua célula acaba se multiplicando mais devagar, em geral, eles respondem pior ao tratamento em comparação com a criança e aí a sobrevida acaba sendo mais insatisfatória quando a gente compara, né, esses dois grandes grupos de pacientes. Tenente, existe algum fator de risco para esses tipos de cânceres? É possível preveni-lo com as mesmas medidas que são usadas nos adultos?
A única relação de causa e efeito que está bem estabelecida para o câncer infantil no momento é a síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Então, a criança ela pode herdar e nascer com alguma síndrome que aumenta o risco dela desenvolver o câncer ao longo da sua infância, como é o caso da síndrome de Li-Fraumeni, da neurofibromatose do tipo 1, da síndrome de Beckwith-Wiedemann e de várias outras. Então, quando a criança é sabidamente portadora de algumas dessas síndromes, vale a pena o médico fazer o rastreamento com alguns exames de imagem ou com exames de sangue específicos de tempos em tempos, para tentar pegar o câncer ainda numa fase bem precoce. Uma ferramenta que já está bem estabelecida, e isso para qualquer paciente, tenha ele uma síndrome genética ou não, que é fácil e simples de ser feito, é o teste do olhinho para o diagnóstico precoce do retinoblastoma. Então, esse teste ele deve ser feito na maternidade e ele deve ser feito nas consultas de rotina com um pediatra. Agora, quanto àqueles fatores de risco ambientais relacionados ao estilo de vida, que são muito comuns no adulto, como o etilismo, o tabagismo, por exemplo, esses fatores, eles não funcionam muito bem na pediatria. Eles não aumentam o risco da criança desenvolver o câncer. É claro que educar uma criança desde cedo a adotar hábitos saudáveis é fundamental para diminuir o risco dela desenvolver o câncer, só que numa fase adulta. Então, essas campanhas, elas não são boas estratégias para a criança, né, e para o adolescente. A criança ela não tem nenhum tempo de vida o suficiente para poder ficar exposta a esses fatores externos. Agora, a campanha que vale a pena a gente tentar fazer para poder tentar combater o câncer na criança e no adolescente é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é a maior arma que a gente tem no momento. É fundamental a gente tentar estimular e treinar a comunidade, os pais e os próprios profissionais de saúde a suspeitarem dos primeiros sinais e sintomas e procurarem ajuda para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível. Quais são os sintomas mais comuns de câncer nos mais jovens? A sintomatologia do câncer na infância, ela é muito inespecífica, né? E o problema é justamente esse. Os sintomas eles são muito parecidos com os sintomas de doenças comuns e benignas da infância. E isso contribui muito para o atraso no diagnóstico, no encaminhamento desses pacientes para o tratamento. Então, a criança pode, por exemplo, começar a ter uma febre prolongada, em que a gente não consegue identificar a causa, pode ter uma perda de peso inexplicada, pode ter dores ósseas, sangramentos espontâneos ou manchas roxas pelo corpo sem que a criança tenha se machucado ou sofrido nenhum tipo de trauma. Ela pode aparecer também com alguns caroços, né, que são algumas ínguas em qualquer parte do corpo que não melhore. A barriga pode aumentar de volume ou os pais podem palpar uma massa acidentalmente na barriga, né, durante o banho, por exemplo. Podem surgir manchas brancas no olho quando a gente bate uma fotografia, que é o chamado olho de gatinho. A criança pode começar também com uma dor de cabeça persistente, que aparece pela manhã, vai piorando ao longo dos dias, né? Principalmente quando vem acompanhado de vômitos e de outros sintomas neurológicos, como a alteração de equilíbrio de marcha, por exemplo, né? Dentre inúmeros outros sintomas que são muito similares, muito parecidos com sintomas usuais e corriqueiros na infância. Esses tumores em crianças e adolescentes têm tratamento e cura? Esses cânceres na infância, eles podem ser tratados com cirurgia, com quimioterapia e com radioterapia, de forma individualizada, claro. Ou seja, de acordo com o tipo de câncer que a criança e o adolescente tenha e de acordo com o estadiamento, ou seja, com o quanto essa doença ela está espalhada pelo corpo no momento do diagnóstico. Em relação à cura, as chances de cura elas têm se mostrado bastante promissoras, né? Atualmente elas giram em torno dos 80%, 90%, principalmente para os tumores
do sangue, né? Os tumores hematológicos, que são basicamente tratados com quimioterapia. Mas para aumentar ainda mais essas chances de cura, sem dúvida, a principal arma é o diagnóstico e o tratamento precoce sempre. Tenente Mara Lucchesi, muito obrigado pela participação no Momento Saúde Naval. Você gostaria de deixar um recado final para os integrantes da família naval? No dia 15 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. E hoje em dia, tanto no Brasil como no mundo, o câncer ele já é a principal causa de morte das crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos de idade. Ele só perde para causas externas, que são os acidentes. Então, esse espaço que a gente está tendo aqui é muito importante para que a gente possa se conscientizar de que o câncer na criança existe, que ele pode acontecer em qualquer criança e de qualquer faixa etária, que ele não deve ser encarado como uma sentença de morte e que, principalmente, a criança não deve ser encarada como um mini adulto. A criança ela tem particularidades que devem ser levadas em consideração e que devem ser respeitadas. Os jovens, eles normalmente têm tumores mais agressivos, mas o seu corpo ele não é tão sofrido quanto o de um adulto. Eles tendem a responder melhor ao tratamento, a serem mais resilientes frente à doença e a cura é possível. Então, o que precisa ficar na nossa mente é que quanto mais cedo a gente diagnostica, mais rápido a gente tende a começar a tratar. Então, menos agressivo e menos tóxico o tratamento vai tender a ser. E aí, as chances de cura aumentam e os riscos de sequelas futuras da própria doença ou relacionadas ao tratamento diminuem bastante. Então, a mensagem final que eu quero deixar é que o diagnóstico precoce ele é muito importante, ele deve ser levado em consideração para a gente tentar reverter esse cenário atual. Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguardem que em breve divulgaremos os próximos áudios.